meus amigos, sejam todos bem-vindos, e hoje eu tava a fim de falar sobre clones. Sabe quando tu joga um jogo que tu nunca jogou na vida, mas tu fica com aquela sensação bem esquisita de Hey, eu já vi isso antes? Pois é, hoje eu separei 5 dos clones mais sem vergonhas, pelo menos na minha opinião, que eu encontrei por aí. E por incrível que pareça, nenhum deles é exatamente pirata, pelo menos não completamente. Começando a lista com o Sega Zone. Eu lembro muito bem de ver muita gente hypada achando que isso era uma continuação do Dreamcast. Ai meu Deus, a gente não desiste nunca. Mas, enfim, Sega Zone era basicamente uma versão licenciada do Nintendo Wii, com alguns joguinhos de Mega Drive de brinde. Basicamente a Sega entrou em contrato com a Jungle Tech, que são os fabricantes de um console chamado Zone 40, que é o console no qual a grande parte desses clones de Wii chineses se baseia. Não todos, mas a grande maioria. O MiiWii, Lexbook, o tão famoso Nintendo Wii, essa galera toda. Zone 40 é um console com um visual muito semelhante ao Wii, com alguns jogos de sensor de movimento todos copiados do Wii Sports. Ele também vem com os jogos bem curiosos feitos lá na China, que parecem até jogos antigos de computador, que eu fiquei bem curioso pra jogar. Principalmente esse hack and slash de cima aqui, que parece o Conan. Mas o jogo mais interessante que vem nesse console é esse aqui. Wait a minute. Oh. Oh! E aparentemente as diferenças são basicamente só os jogos de Mega Drive mesmo. Até o visual do console é o mesmo, era basicamente a mesma coisa, só que com um pouquinho de Sega pra temperar o console. Em quarto lugar fica o Super Duludubi Galaxy. Eu não vou nem falar nada, eu vou só mostrar. Eu não preciso falar nada. Preciso? Sério mesmo? Bem, obviamente esse jogo é uma cópia bem descarada de Mario Galaxy. E mais bizarro que isso é que além de copiar todo o hub world, copiar toda a jogabilidade, copiar absolutamente tudo do Mario Galaxy, eles não se prestaram nem pra fazer as vozes do personagem. É tudo áudio roubado do Klonoa Dorto Ventomayo, de PlayStation 1. As vozes do Klonoa, basicamente. E aparentemente esse dinossaurinho não surgiu do nada não, ele tem um programa de TV, que também é meio copiado dos Muppets. Em terceiro lugar fica a Miss Pac-Man. E você provavelmente tá pensando, ué, mas esse jogo não era original? Eu lembro muito bem desse jogo ser licenciado, Pixel. E por parte, tu estaria certo, mas pelo menos no início, esse jogo não foi exatamente licenciado pela Namco. A história é bem cabulosa, mas ela é divertida. Bem, por onde eu posso começar? Basicamente, a Midway, a tão famosa Midway, todo mundo conhece, distribuidora da Namco, tava impaciente esperando o próximo título do Pac-Man. Eles estavam lá, batendo na mesa, pensando, quando diabos esse jogo vai ficar pronto? Enquanto isso, alguns programadores curiosos começaram a notar que donos de fliperama não gostavam muito da ideia de gastar horrores em máquinas novas. Daí surgiu a ideia, por que não modificar os jogos que já existem e criar jogos novos, entre aspas? Então eles criaram uma pequena empresa chamada GCC, General Computer Corporation. E o que essa empresa fazia? Basicamente ela criava pequenas placas, pequenos chips, que modificavam os games que já existiam para torná-los novos, como eu já disse antes. O primeiro projeto deles foi um mod de Pac-Man chamado Crazy Otto. E era basicamente esse Pac-Man de Chernobyl aqui. Olha as pernas disso, mano, olha só que troço horrível. Mas, por incrível que pareça, eles estavam muito orgulhosos desse projeto. Não entendo muito bem porque, acho que deve ser por causa da tecnologia, não por causa das pernas dele. Eu acho que não por causa do design. Eu não ficaria orgulhoso de criar um troço desses, mas beleza. Mas enfim, eles estavam tão orgulhosos com o projeto deles, que eles decidiram tentar vender esse mod pra Midway. E é aí, meus amigos, que a história fica interessante, porque a Midway assinou o contrato sem contar nada pra Namco. Como eu tava dizendo antes, eles queriam um jogo novo, né? E a Namco ainda não tinha terminado o game. Então, basicamente, o que a Midway fez? Ela pediu pra modificar aquele personagem bizarro lá com as pernas zoadas, e foi aí que nasceu a Miss Pac-Man. Felizmente, ou infelizmente, o Pac-Man de Chernobyl não deu tão certo, mas ele acabou se tornando a Miss Pac-Man mais tarde. Só que essa não é a conclusão da história, meus amigos.
tem mais coisa ainda. Mas aí, beleza, Miss Pac-Man foi um sucesso, deu tudo certo. Midway, apesar de precipitada, fez uma decisão correta. Só que com todo esse sucesso, com toda essa coisa aí, a Midway pensou em criar o seu próprio Pac-Man modificado, com o nome de Baby Pac-Man. Os caras da GCC não gostaram disso, e eles tentaram processar ela com o argumento de que eles criaram a ideia de uma família pro Pac-Man. Obviamente isso não deu certo, e hoje em dia a GCC só faz impressoras. Eu fico admirado eles não terem falido de vez, pra ser sincero. Porque pensa na ideia absurda que eles tiveram. Vamos processar a empresa que deveria ter nos processado, mas não quis, porque a gente tava modificando o software deles, por terem copiado a nossa cópia. Eu não sei vocês, mas só de pensar nessa situação toda, eu fico com dor de cabeça. Eu tô bugado, mano. Eu tô bugado. Mas beleza. Em segundo lugar, surpreendentemente, vocês vão achar bem esquisito isso se vocês já não sabem, mas Angry Birds. Yeah! Angry Birds. Angry Birds é um clone de um joguinho de Flash chamado Crush the Castle. Olhando pros games, vocês até vão ver algumas semelhanças, mas vão achar meio estranho, vão achar que eu tô exagerando, porque o visual dos jogos não tem nada a ver um com o outro. Mas as mecânicas do game, como o jogo funciona, é basicamente a mesma coisa. Quais são os projéteis que tu tem em Crush the Castle? Uma pedra grande, uma pedra pequena que se divide em 3 pedrinhas e uma bomba. E no Angry Birds, tu tem um pássaro grande, um pássaro pequeno que se divide em 3 e um pássaro bomba. Cara, é basicamente uma reskin do jogo. Lógico, o visual do Angry Birds é todo retrabalhado. Eles criaram todo um universo, criaram toda uma ideia com aqueles personagenzinhos lá, que foi o que vendeu o game. O pessoal gosta muito dos passarinhos e pá. Mas o jogo é a mesma coisa. É tipo quando o pessoal faz ROM hack de jogo, sabe? Que troca os gráficos. Mas enfim, né? Nada é exatamente completamente original hoje em dia. Essa me pegou de surpresa, até porque eu não sabia desse jogo antes de fazer esse vídeo. Mas enfim, eu joguei. É bem parecido, pra não dizer igual. E em primeiro lugar, não é lá grande surpresa, mas Giana Sisters. Pra quem sabe alguma coisa sobre a história desse jogo, já sabe por que tá em primeiro lugar. Pra explicar o que aconteceu com esse jogo, vamos ter que voltar pra uma época mais simples, onde todo mundo queria jogar Mario, mas nem todo mundo tinha um NES. Nessa época, quase todas as empresas estavam tentando replicar o sucesso do Mario. A Sega com Alex Kidd, tantas outras empresas criaram seus próprios mascotes, mas no geral elas tentavam fazer o máximo possível pra que não ficasse processável. Esse não foi o caso da Time Warp Productions, com seu grande hit de Commodore 64 chamado As Grandiosas Irmãs Giana. Super Mario Bros. The Great Giana Sisters. Irmãos Mario, Irmãs Giana ou Giana, eu não sei falar direito. Além do nome, o jogo em si era uma réplica do Mario. Até mais pra adiante o jogo se torna bem diferente, mas as primeiras fases eram uma réplica tipo Ctrl+C, Ctrl+V das primeiras fases do Mario. O que acabou gerando um grande mito de que a Nintendo estava processando eles depois do jogo começar a sumir misteriosamente das lojas. De acordo com a própria Nintendo e de acordo com a própria empresa que fez o game, isso não aconteceu. Pelo menos o processo não aconteceu. Um pouco mais tarde, a própria Nintendo admitiu que teve influência na questão deles terem parado de vender o game naquela época. Então creio eu que aconteceu mais ou menos o que aconteceu com a Gradiente aqui no Brasil, que eles mandaram os ninjas da Nintendo darem uma conversada com a Gradiente para eles pararem a produção do Phantom System. Mais irônico é que a Gradiente acabou fazendo os NES daqui do Brasil depois. Mas enfim, isso é história para outro vídeo. Mas enfim, pra ser sincero, eu queria falar desse game não só porque ele é muito parecido com o Mario, mas porque esse jogo tem uma história inspiradora. Porque além de ter acontecido tudo isso, esse jogo foi muito mais do que simplesmente um clone de Mario pra quem jogou no Commodore 64. Foi o jogo da infância de muita gente, e muita gente começou a fazer fangames da Giana Sisters, o que tornou o nome ainda vivo. Mesmo que de forma não oficial, continuava rolando games pra todos os cantos, tem jogo até pra celular, na época do Java. Se tu jogou um Mario de Java, era um ROM hack
de um Giant Sisters feito por fã. Mas enfim, os fãs continuaram fazendo fangames, fazendo homenagens à série. O jogo recebeu outros ports com o tempo para outros computadores da época, e mais tarde esse game recebeu uma continuação direta do primeiro game para Nintendo DS. Olha a ironia! Um console da Nintendo, depois de todo aquele problemão com direitos autorais, toda aquela coisa do pessoal acreditar que a Nintendo tinha processado eles e tal, sai um jogo exclusivo pra Nintendo DS. Esse jogo recebeu versões depois pra PC, pra Ouya, pra outros consoles, mas por muito tempo esse jogo foi exclusivo de Nintendo DS. O jogo é muito bom, até onde eu sei, é um jogo bem legal. Ele é um pouco mais original, eles tiraram um pouquinho das coisas que faziam o jogo se tornar simplesmente um clone de Mario, mas ainda parecia muito com Mario. Essa foi a única crítica que o jogo recebeu. Daí essa galera se reuniu e criaram um Kickstarter. O Kickstarter era para criar um jogo novo, com mecânicas novas, chamado Giant Sisters Twisted Dreams. O Kickstarter foi um sucesso, o jogo foi lançado, e foi lançado mesmo, meu Deus do céu. O jogo saiu para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Wii U, PlayStation 3, Xbox 360, PC, meu chinelo, minha calculadora. Enfim, esse jogo tem versão pra muita coisa. Fiquei admirado não ter saído uma versão pra 3DS também, afinal o jogo anterior era de DS, né? Mas enfim, Giant Sisters Twisted Dreams, na minha opinião, é um jogo muito bom, mano. É surpreendente como esse jogo que saiu lá de um clone consegue ser tão original. Sem contar que, na minha opinião, para um jogo de 2012, esse jogo é muito bonito. É tudo muito bem detalhado, é tudo muito bem feito. Mas enfim, o que mudou nas mecânicas do game para deixar ele tão diferente? Para tornar mais difícil das pessoas apontarem pro game e falar: ah, esse é um clone de Mario. Não tem mais power-ups escondidos em caixinhas para tu quebrar com a cabeça. Isso já é um bom começo. Dessa vez tu pode mudar a personalidade da tua personagem pro modo punk ou modo fofinho, apertando apenas num botão. E o cenário se molda, toda vez que você troca de personalidade, o cenário se molda, o background muda, a música muda principalmente, a música se torna um metalzão quando você tá no modo dark, assim. E eu achei muito bem feito, eu achei muito legal. Essa mecânica deixa o jogo muito dinâmico, deixa o jogo muito interessante. E tu é obrigado a ficar trocando pra conseguir prosseguir pela fase. Porque tem lugares que tu só vai conseguir passar usando um tipo de personalidade. E bem, eu acho que é mais ou menos isso aí. Teriam outros jogos que eu poderia falar, mas não tem lá grandes histórias, coisas interessantes pra mim contar. E o único motivo pra mim ter feito essa lista é porque tinha coisas interessantes pra falar sobre. Eu não tenho lá muito interesse em ficar fazendo vídeos de top 10, top 5, whatever. Eu não gosto tanto desse modelo não, mas nesse caso eu consegui fazer com que ficasse interessante pra mim e talvez pra vocês. Mas aí, se tu gostou, por que não comentar, por que não dar um like aí? Ajuda bastante e tal, e um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!